Então Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, aquele que peca contra mim? 7 vezes? Quer dizer, Pedro já foi com uma pergunta e já foi com a resposta, concorda? Tem pessoas que é assim, ó. Então para que pergunta? Você já sabe a resposta. Já não é assim, não é? Pedro já foi com uma pergunta e foi com uma resposta. Aí Jesus falou assim: não, perdoar 7 vezes por dia é difícil, não é? Perdoar uma vez já é difícil, imagine 7. E quantas vezes você fica, quando falo você, eu e nós, ficamos nervosos com uma pessoa e descontamos na outra? Quem já fez isso? Levanta a mão, por favor. Todo mundo já fez isso. A gente fica nervoso com fulano, a gente não quer descontar naquela pessoa, aí desconta em outra pessoa. De vez em quando a Gi chega brava em casa, fala: Gi, você levou fumo lá no serviço, quer descontar em mim? Eu levei fumo não. Uai, mas você chegou brava, você levou fumo lá, uai. Às vezes quando chega bravo com a Gi, fala assim: ó, você levou o fumo da igreja? Eu não. Você está bravo comigo? A igreja deu dura? Teus irmãos, as ovelhas deu dura no você? As tuas ovelhas brincam com você quer descontar de mim? É normal isso ou não é normal? A igreja não é assim ou não é assim? Normal, eu sou gente como qualquer pessoa. Jesus falou: não, respondeu. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha só, como vai fazer isso? Como é que é perdoar? Como é que tem que ser muito santo e dobrar mais um pouco para perdoar 70 vezes 7 ao dia? Não tem que ser santo, tem que ser muito santo mais. Mas aí para uma outra realidade. E aí vem o versículo 23, onde ele começa a descorrer uma palavra, uma história, que aí em cima disso que nós iremos trabalhar nessa manhã. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer o acerto de contas com seus empregados. No Antigo Testamento, cada 50 anos era o dia do perdão. Deu 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas. Ponto. Né? Hoje existe o SPC, acho que 5 anos caduca, não é isso? É bem isso. Só caduca não uma pessoa, não o local onde você deve ficar lá. Mas o seu nome fica livre do SPC. Quando falo o seu, eu falo o meu. Mas aqui não, aqui era cada 50 anos, era no ano do perdão, no Antigo Testamento, perdoava tudo. O duro é esperar 50 anos. O duro é complicado. Vamos lá, vamos lá. Resolveu, 24. Logo no começo trouxe um dos que devia milhões de moeda de prata. Eu pus NVI para vocês entenderem a dimensão da dívida. Logo no começo trouxeram então um homem que devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, ou o rei, ordenou que fosse vendido como escravo o empregado, a sua esposa, os seus filhos, e fosse vendido também tudo o que possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão ou do rei e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão, o rei, teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Olha só que benção. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros que trabalhava, que devia 100 moedas de prata. 100 moedas perto de milhões, é menos de 1%. E o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudir, dizendo: pague o que deve. Então o seu companheiro lhe ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Versículo 30. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou para o outro na cadeia, até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão, contar tudo ao rei. E aí o patrão, o rei, chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado, até que pagasse toda a dívida. Versículo 35, para nós terminarmos. Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês,
se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Uma passagem muito... Ela começa bem e depois termina mal. Ela começa com gratidão e termina com ingratidão. O rei decidiu perdoar. Essa pessoa, esse empregado, de alguma forma esse empregado aqui era rico, porque o dinheiro que ele pegou emprestado do rei, muitas moedas, milhões de moedas, com certeza ele era rico, e ele perdeu tudo. E aí o que acontece? A lei era assim: se você tem uma dívida, ou você vai preso, ou você vende seus empregados. Ele deveria ter empregado, porque pelos milhões que tinha. Ou você vende seus filhos. Lembra daquela viúva, viúva do profeta, quando chamou Elias e falou assim: Elias, o teu servo faleceu. Aí vem os credores e querem levar os 2 filhos. Lembra da botija, com óleo na botija? Um texto muito conhecido que os pentecostes gostam de pregar: não vai faltar óleo da botija na tua casa. Então era uma regra tão simples: não pagou, de alguma forma vai pagar. Ou vai preso, vai vender os filhos como escravo, ou vai vender a casa, os bens, ou o escravo, ou os empregados vai vender. Então não existia uma escapatória. E esse moço aqui, ele tinha uma conta inapagável, sabe? E muitas vezes Deus faz milagre na nossa vida. Tem um pastor, amigo nosso, que saiu da igreja e o outro assumiu. E quando ele assumiu essa igreja, e ele foi pagar a mensalidade, pagar o mês, né, ali na imobiliária. E aí, sabe quanto devia na imobiliária? 100 mil reais. 100 mil reais. Era uma conta inapagável. Uma igreja pequena não tem como pagar. O pastor foi lá, conversou com o proprietário da imobiliária. E o cara da imobiliária falou assim: ó, a conta está paga, você não me deve nada. Aliás, você me deve uma coisa: oração. Ore por nós, ore pela nossa imobiliária. E se um dia a sua igreja crescer, porque a dívida não é sua, se um dia você crescer, aí você lembra de nós aqui. Então ficou uma conta pagável. A igreja não está gateando. Aliás, a igreja está gateando, ela não vai mais. Ela está pagando um preço muito alto sobre isso. Ela vai diminuindo cada vez mais, vai para um salão menor ainda. Porque tudo na vida tem um preço, meu irmão. Tenha certeza disso. Tudo na vida tem um preço. E muitas vezes nós esquecemos algumas ingratidões que nós temos feito. E aí o preço vem. Deus tem abençoado nossas vidas. Deus tem abençoado a sua vida. Tudo que estou falando aqui não está nada escrito aqui. Eu tenho certeza que esse ano foi bênção na tua vida. Tenho certeza que você deveria ser você, quando eu falo você, eu falo mim, deveríamos ser mais grato do que ingrato. Porque é um ano difícil, mas teve muitas bênçãos você alcançou. Muitas bênçãos você atingiu. Como eu disse aqui semana passada, o bom cobrador é um mau pagador. O que aconteceu aqui? Aqui é prova disso. E aqui é prova. E essa pessoa aqui, ele teve a chance, a oportunidade de ele mudar. Quem deve aqui e fica preocupado? Você deve e fica preocupado? A gente não dorme, gente. Tem uma dívida, você não dorme. Você tem que pagar água, você tem que pagar aquela conta corriqueira. Imagina uma dívida dessa. E aí é uma dívida dessa que tinha que pagar de qualquer forma, de qualquer jeito. E aí ele houve um perdão, houve um milagre. O que ele deveria ter feito? Perdoar a dívida do próximo, que era menos de 1%. Ele tinha que abraçar, ele não conseguiu fazer. Ele não fez aquilo que fizeram com ele. E aí nós vivemos nessa geração. As pessoas hoje parecem que perdeu a noção. Perdeu a noção da gratidão. Deus está abençoando, Deus está ajudando, Deus está levantando, e as pessoas parecem que não estão enxergando isso. Essa palavra significa assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Tem pessoas que têm bons conselhos, mas não seguem os seus próprios conselhos. Tem pessoas que
falam bem, explicam bem. Os fariseus assim. Os fariseus assim, eles não conheciam a lei melhor do que eles mesmos. Eles conheciam a lei como ninguém, mas eles não cumpriam nada da lei. No entanto, quando foi pego uma mulher de adultério, eu já falei aqui, Jesus, essa mulher aqui, pela lei foi pego em adultério, pedra até a morte. Jesus falou assim, ó, aquele que não tiver pecado, que joga a primeira pedra. Então eles deveriam ser autopredejar. Então ele foi dominado pela consciência. A questão é ter consciência. Hoje as pessoas, no geral, dentro da igreja, fora da igreja, parece que não estão tendo mais consciência. E aí, sempre tem alguém que vai entregar. Você viu que foi lá, entregou lá, a pessoa ficou revoltada. Sempre tem pessoas que vão tirar dores um do outro. Quando esse empregado não perdoou, ficaram sabendo e foi contar para o rei. Meu irmão, não adianta, tudo que nós fazemos tem um preço, as pessoas vão ficar sabendo. Não há nada sobre o escuro nessa vida. Não adianta a gente querer dar nó nos outros, não adianta a gente querer enganar os outros, não adianta querer nós achar que é melhor que os outros, não adianta querer fazer as coisas no escuro. As coisas vão acontecer, as coisas vão descobrir, as coisas vão cair por terra. Não adianta. E aí foram falar para o rei, ó. Versículo 32, e aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso me perdoei tudo que você me devia, portanto você deveria ter pena do companheiro, como eu tive pena de você. Às vezes queremos exigir algo de alguém que nós mesmos não somos capazes de realizar. Às vezes nós queremos assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que perdoar. Muitas vezes nós gostamos de fazer isso, mas nós mesmos não fazemos. Muitas vezes nós gostamos de cuidar da vida alheia, mas nós não cuidamos da nossa vida como nós indicamos, como nós falamos, como nós criticamos a vida alheia. Concorda comigo? E aí começa por mim. E eu não estou ileso disso, não. A palavra vem primeiro para mim. Porque eu ouço a palavra duas vezes. Primeiro, quando Deus me inspira, eu inspiro por Deus, Deus fala comigo, e depois eu reprego para a igreja. Eu estou repregando para a igreja aquilo que Deus já pregou na minha mente. E às vezes devemos ser mais gratos. Muitas pessoas têm de tudo e ainda quer ser ingrato com as pessoas. Como diz, tem gente que parece que não tem mais jeito. Você já ajudou pessoas que no fim foi ingrato com você? Você já ajudou pessoas que no fim aquelas pessoas não ajudou o outro? Normal isso. Vivemos num mundo corrompido, cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de violência, inimizade entre as pessoas. Uma amizade hoje não vale mais nada. Uma amizade de 20 anos pode jogar fora em 5, numa palavra. Numa palavra hoje a amizade que ela já não existe mais. Esse homem poderia fazer o mesmo que o seu credor, mas ele agiu de uma forma cruel, sem compaixão. Deus está ensinando assim, ó, do mesmo jeito que Deus, Ele age com a nossa vida, nós devemos agir com o próximo. Por isso que Jesus falou assim, ó, é perdoar 70 vezes 7. Porque Jesus nos perdoou 70 vezes 7 também. Eu não estou falando que a gente tem que ser bobo dos outros, ser trouxa dos outros, deixar os outros bater na nossa cara, não é isso. Mas devemos ser como a palavra de Deus diz. O empregado, versículo 28, o empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudir, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro lhe ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou colocar na cadeia. As pessoas que têm dificuldade de perdoar, e tem pessoas que, além de ter dificuldade de perdoar, tem nessa vontade de sacudir, né? Ele tem uma imensa vontade, não só de perdoar, mas de querer matar. Não, ele não só tem dificuldade de perdoar, mas torce para aquela vida daquela pessoa e se afundar cada vez mais.
Quando mais a pessoa se afunda, mais a desgraça de um é a alegria de outro. Vamos dizer um linguajar bem simples, bem popular. Não é assim, não é assim? Infelizmente é assim. Enquanto nós queremos mal para os outros, nós estamos querendo mal para nós mesmos. Pessoas torcem para a igreja fecha. Tem muita gente que torce para a igreja fechar. Tem pessoas que saem da igreja, vai embora, quer levar muitas pessoas e ainda quer que a igreja feche. Eu já passei por isso, meu irmão. Mas isso não é de se estranhar, porque é uma humanidade caída. É o pecado. Essa essência dessa parábola é desafiar as pessoas a ser compassivas, perdoadoras, como Deus nos perdoou. Mas esse homem não percebeu isso. Tem muitas pessoas que estão na igreja e ainda não estão percebendo o que é ser cristão. Muitas pessoas estão na igreja e não estão percebendo ainda o que é nascer de novo. Muitas pessoas estão na igreja e não estão percebendo o que é realmente as boas novas. Muitas pessoas estão na igreja, mas não estão percebendo ainda que precisa mudar de vida. Muitas pessoas estão na igreja ainda, mas não perceberam que tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Esse homem não percebeu ainda. Ele não percebeu que Deus colocou as mãos sobre a vida dele. Ele não estendeu a mão. Tem gente que não está percebendo que Deus está estendendo a mão, mas nós não estendemos a mão aos próximos. Tem gente que não está percebendo que Deus está agindo, mas nós não queremos agir. Tem pessoas que não estão percebendo que Deus está trabalhando, nós não queremos trabalhar mais. Imagine carregar uma mochila pesada, cheia de pedra. Pegar uma mochila cheia de pedra, ela está pesada no início, mas conforme a gente vai andando, vai ficando mais pesada ainda. Mais pesada ainda. Porque o cansaço vai tomando conta. Assim uma pessoa que não consegue perdoar, ele carrega essa mochila cheia de pedra. E aí cada dia coloca uma pedra a mais, em vez de tirar, coloca uma pedra a mais. Jesus nos ensina que o poder do perdão é comparado a uma liberdade, de uma bênção divina. E é muito sério como Jesus termina aqui. Lucas capítulo 18, versículo 35, para nós ir para a final, né? Jesus quer nos mostrar aqui que o perdão nos liberta e nos dá algo sobrenatural nas nossas vidas. Lucas capítulo 18, versículo 35. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai que está no céu vai fazer com vocês. Vocês é você, eu, nós, todos cristãos. Se cada um não perdoar sinceramente seus irmãos, era uma conta inapagável, e aquela pessoa foi perdoada, e aí depois ele não perdoou a outra pessoa, foi preso. E é assim que Deus vai fazer com a gente. Se nós não perdoar, Ele vai nos colocar numa prisão. Quer ver? Olha só o versículo 32. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu por isso, eu perdoei tudo que você devia. Portanto você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Vamos pôr o lugar de Jesus aqui. O patrão ficou com muita raiva, mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado e passasse todas as suas dívidas. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai vai fazer que está no céu. Se vocês não pagarem o seu irmão, vocês vão para a cadeia. E a cadeia para nós é o inferno. É isso que Deus vai fazer. Porque Jesus já nos perdoou primeiro. Pensou? A gente está na igreja há 30 anos e ir para o inferno só porque não perdoa? Eu já ouvi de pessoas falar para mim aqui, ó: eu prefiro ir para o inferno do que liberar o perdão. Eu já ouvi pessoas falar na minha assim, ó: eu prefiro separar do que perdoar o meu marido. E separaram.
Você pode curvar a sua cabeça. Onde você está? Primeira coisa que você vai fazer, você vai agradecer, nós iremos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus, porque se você conseguir, tenho certeza que você é bom de lembrança. Eu tenho certeza que de alguma forma esse ano Deus te abençoou. Então começa a agradecer a Deus, começa a lembrar algumas coisas aonde você percebeu que Deus cuidou de você. Eu lembro que esses dias atrás eu vim aqui de moto, né? E aí ventou, e na estrada, da saída daqui, do começo da estrada até na cadeia ali penitenciária, o vento foi tão forte que me tirou da estrada 5 vezes. 5 vezes. Então eu orando a Deus, parava com a moto, então eu agradecia a Deus. Depois da penitenciária até na minha casa, o vento me tirou 2 vezes. Eu lembro uma vez que eu estava vindo aqui de manhã cedo, eu estava chegando ali, sabe, de Serrana para cá, de Ribeirão para Serrana, você está colocando ali um negócio de marcar, que pega multa, como chama aquilo lá? Radar. Lembra? Alguém já passou por lá já? Não. É um pouquinho para frente, um pouquinho antes do lago. Chegou lá, a minha moto começou a pitar, pss, pss, combustível, acabou a gasolina, porque eles apitam, né? Falei, meu Deus, vai acabar essa gasolina aqui. Eu estava indo pro culto. Eu orei, aí chegou no posto, depois chegou. Então Deus tem cuidado de mim algumas vezes. Isso é coisa assim, por cima. Só algumas coisas por cima. Se eu começar a falar mais coisa aqui, aí nós estamos fora do foco. Então, começa a orar, começa a agradecer a Deus. Algumas lembranças aí. A Nádia tem boa lembrança, né? Um neném, um casamento, só um exemplo aqui, né? Para a Nádia foi o melhor ano esse ano para ela. Porque é inapagável, né? Um casamento e ter filho, não é verdade, Nádia? Então é uma bênção inapagável, né? Mas lembrou aí? Se você lembrou, venha para frente, vem aqui, caso você queira vir.